Entidades que representam os produtores de carne rebateram as acusações feitas pela Polícia Federal. Entre elas, o uso de papelão, de ácido ascórbico e de carne de cabeça de animais. Os representantes dizem apoiar as investigações, mas afirmam que houve exageros que prejudicam o setor que movimenta centenas de bilhões de reais. O setor está mais unido do que nunca. Nessa entrevista coletiva, estavam presentes representantes de algumas das principais entidades ligadas à produção de carne no país. O mercado que movimenta R$500 bilhão. Todos trataram de defender a qualidade da carne brasileira. Rebateram alguns pontos que foram divulgados sobre a operação. O papelão, citado nas gravações, era de embalagens. Chega a ser até onírico, né? Porque não existe essa possibilidade de que se misture, como foi dito, e até o próprio áudio é bem claro. Nós estamos falando de embalagem, aonde vai dentro alguma coisa. A maneira como se divulgou o uso de carne de cabeça de porco também foi a mesma, já disse. A utilização é permitida em alguns produtos. Para alguns tipos de embutidos, alguns tipos de prato, alguns produtos que tu possa utilizar. É extremamente permitido e a referência da cabeça não é referência à qualidade do produto. E o ácido ascórbico não passa de vitamina C. Ácido ascórbico, como foi dito, não vou nem tecer comentários, que é de domínio público, né? Que é vitamina C, quem come laranja está comendo todos os dias isso, né? Para representantes do setor, as informações geraram uma crise desnecessária. Consideram que os problemas pontuais foram generalizados e podem manchar o nome da indústria brasileira de carnes. Para evitar a perda do mercado internacional, é preciso agora retomar a confiança dos importadores. Achamos que vamos ter um grande fronte de batalha na comunicação. Vamos ter que agora ir rebatendo e dando nome aos bois, como se diz, né, na pecuária, né? Dizendo onde estava o problema, né? E o que podemos fazer. Obviamente que no momento a pecuária de corte até está sendo, sabe, poupada, porque não tem queixas de carne in natura, estão mais ligados a outras espécies animais, que também o Brasil é um grande produtor e honesto. O grande prejudicado está sendo a economia rural. Inclusive o produtor, desde o pequeno sitiante até o grande empresário, está sendo paralisou o sistema da carne. Isso é um absurdo. Tem que continuar respondendo. O que precisa é o governo dar satisfação desse pequeno acidente. O presidente Michel Temer voltou a dizer que os problemas com a carne fazem parte de um número muito pequeno de empresas e que isso não pode comprometer todo o agronegócio brasileiro. Em São Paulo, o presidente Michel Temer aproveitou o evento com empresários ligados à Câmara de Comércio do Brasil e Estados Unidos para fazer uma nova defesa da carne brasileira e da fiscalização dos frigoríficos. Na verdade, sistemas rigorosíssimos de avaliação sanitária aqui no Brasil, primeiro ponto. Segundo ponto, também sabemos que quando o produto chega no país estrangeiro, em muitos deles, há uma nova inspeção, não é? Que é para validar a inspeção feita aqui no Brasil. Mais um esforço para tranquilizar os compradores dos produtos brasileiros. O assunto comentou a agência presidencial durante todo o final de semana. Depois da reunião do domingo com embaixadores de 33 países, Michel Temer convidou os representantes estrangeiros para jantar numa churrascaria em Brasília. Hoje o presidente seguiu minimizando o impacto das suspeitas de fraudes na cadeia produtiva do setor. O presidente Michel Temer lembrou que as empresas brasileiras fizeram grandes investimentos para conquistar mercados no exterior e disse que o agronegócio não pode ser desvalorizado por problemas pontuais investigados na operação da Polícia Federal. Nós temos aqui 4.850 plantas, mais ou menos, de frigoríficos no Brasil. Ora, só 3 frigoríficos, 3 plantas, que foram interditadas. E, além das 3, mais 18, 19, serão investigadas. Num dos estados que mais produzem carne, Mato Grosso do Sul, nenhum frigorífico foi alvo da Polícia Federal. Mas a preocupação com a imagem do setor
levou o governador a criticar a operação. Essa pirotecnia, muitas vezes instalada, é que cria os problemas. E isso afeta a cadeia produtiva como um todo, por isso que a gente precisa muita serenidade. O governador de Mato Grosso, estado também não teve frigoríficos envolvidos na ação, alerta que, mesmo assim, os negócios podem ser prejudicados. Um número bem pequeno, né, mas tem que ser responsabilizado. Agora, nós não podemos generalizar. Neste caso, os inocentes não podem pagar pelos culpados. E a consequência de toda essa polêmica é que 3 países e a União Europeia já começaram a barrar a entrada da carne brasileira. O Ministério da Agricultura suspendeu hoje a exportação de carne dos 21 frigoríficos investigados pela Operação Carne Fraca. E as demissões já começaram. As primeiras baixas causadas pela crise provocada pela reação Carne Fraca aparecem hoje no Diário Oficial. O superintendente do Ministério da Agricultura, Gil Bueno de Magalhães e de Goiás, Júlio César Carneiro, foram exonerados dos seus cargos, confirmando a intervenção do Ministério em Brasília. Outros 9 funcionários, todos das superintendências do Paraná, foram afastados de suas funções de chefia com cargos de confiança. Ainda assim, apesar de toda a mobilização no Planalto neste domingo, o governo avalia que será muito dura a batalha para manter o mercado externo. Hoje mesmo, o Ministério da Agricultura suspendeu preventivamente a exportação de carne dos 21 frigoríficos investigados, inclusive dos 4 exportam para a Europa, mas não conseguiram evitar a reação dura de um dos principais importadores da carne brasileira. A China, que compra 13% de toda a carne importada pelo Brasil, começou a barrar a mercadoria nos portos. A União Europeia suspendeu a entrada de produtos das empresas suspeitas e fez um pedido formal de explicações. A Coreia do Sul intensificou a fiscalização do frango e anunciou a suspensão de frango dessas empresas envolvidas. Esses países recebem 27% da carne que o Brasil exporta. Na América Latina, o Chile determinou suspensão temporária da importação. Por meio de comunicado à imprensa, a embaixada de Chile no Brasília confirma de medida que barra todo tipo de carne proveniente do Brasil até os esclarecimentos da situação. Mobiliza toda a equipe para evitar que a suspensão temporária na importação de carne do Brasil se transforme em embargo, o que, nas palavras de Blairo Maggi, seria um verdadeiro desastre econômico. É que a medida, além de causar prejuízo bilionário, leva anos para ser revertida. O ministro se reuniu com o presidente Michel Temer e obteve carta branca para reagir também de forma dura. O ministro não descartou, por exemplo, retaliar o Chile, parceiro do Mercosul. Não tem só bonzinho no comércio. O comércio tem que ser feito e muitas vezes é cotovelado. Se eu tiver que ter uma reação mais forte com o Chile, eu terei, não há dúvida nenhuma. Agora à noite, os técnicos do Ministério da Agricultura farão uma conferência telefônica com autoridades sanitárias chinesas para prestar explicações. A Federação Nacional dos Policiais Federais elogiou a atuação dos agentes que trabalharam na investigação sobre os frigoríficos, mas criticou o modo como a notícia foi divulgada pelo delegado que comandou a operação. O presidente da Federação, Luiz Bodens, disse que o trabalho técnico investigativo não deve ser maculado por eventual interpretação dissociada da verdade dos fatos. Ele disse ainda que a divulgação tem muitas vezes o caráter mediático, uma prática vem sendo adotada apenas por delegados federais. Em relação ao delegado Maurício Oscardi, o Bodens afirmou que ele não tem a menor condição de ser apresentado como coordenador de qualquer operação, e seu tempo na Polícia Federal, por si só, já justifica sua inexperiência para tratar de assuntos delicados, como o eventual abalo econômico advindo de uma grande operação como a Carne Fraca. O delegado Maurício Moscardi não quis comentar as declarações do presidente da federação, que representa os policiais federais. O juiz responsável pela Operação Carne Fraca determinou que a Polícia Federal apresente até amanhã todos os laudos que embasaram a operação de sexta-feira. Hoje a Polícia Federal divulgou novos trechos das escutas que mostram o executivo de uma das empresas negociando propina.
A Polícia Federal não comentou as críticas feitas pelo governo sobre a operação. Amostras de carne apreendidas dos 21 frigoríficos alvos estão sendo examinadas pela Publicidade Federal do Paraná, mas já os técnicos da BF estão analisando o material apreendido e aprofundando a investigação sobre as escutas telefônicas feitas com autorização da Justiça. Em uma das gravações, o executivo Rony Santos, que atua em uma das empresas investigadas, pede que um superior faça doações eleitorais para manter o diretor do Ministério da Agricultura em um cargo que ajudava a liberações para a companhia. Que cuida aqui do Ministério da Agricultura é do PDT. E para ele ficar como superintendente ou ficar no CIPO, ele tem que dar resultado para a bancada do PDT. Ele pediu o apoio daí nas eleições municipais. Tá? Vamos fazer. Tem que fazer, vamos fazer. Se sair tudo conforme que ele vai dizer que vai fazer para a gente não ser prejudicado e tal, e saindo e a gente não sendo suspenso, tendo auditoria, a gente sofrendo tudo, eu vou ter que ajudar de um jeito, entendeu? O executivo foi flagrado ainda combinando com um funcionário como driblar a fiscalização europeia de uma carga de produtos que estariam contaminados com a bactéria salmonela. Nosso radar, entendeu? Esse tipo de salmonela? Não tem, nunca vi. A gente está aumentando essa situação de exposição na Itália e na Espanha. Tem que mandar para Rotterdam, cara. Tem que ir para outros lugares. Esses dois postos aí, tanto os postos da Espanha quanto da Itália, de Gênova, não dá para mandar mais nada. Tá? Nós temos que criar esse plano de contenção. Roney foi preso no fim de semana quando voltava de uma viagem da África do Sul. Ele deve ser transferido aqui para Curitiba amanhã. Só depois disso é que a polícia deve começar a ouvir os presos da operação. A empresa em que trabalham os executivos flagrados nas escutas disse que não compactua com práticas ilícitas e que tomou as medidas necessárias para a apuração dos fatos investigados pela Polícia Federal. O Diretório Nacional do PDT disse que nunca indicou representantes para o Ministério da Agricultura e que tudo não passa de um engano. 4 passageiros com cocaína foram presos no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, nesse fim de semana. Entre eles, um venezuelano que carregava... Bom, deixa aí o seu like, sua inscrição, youtube.com/TV do Povo, e o desenrolar dessa notícia bombástica que deflagrou com a Operação Carne Fraca. A TV do Povo vai continuar de olho e transmitindo o que toda a mídia, toda a imprensa falar sobre esse assunto. A TV do Povo, a gente se encontra aqui.